A Groenlândia agora voltou a ter uma atenção central nessa disputa entre os Estados Unidos e a China nesse mundo cada vez mais desglobalizado. E a gente ouviu muito falar sobre a Groenlândia a partir de 2025, pela forma ali que o Trump mostrou o interesse dos Estados Unidos em anexar a Groenlândia para fazer parte do território americano, que obviamente criou toda uma oposição, principalmente na Europa, porque o caso da Groenlândia é um pouco diferente. Ele faz parte da Dinamarca, mas ele vem tendo a sua independência desde os anos 70 e fica aquela coisa meio a meio, onde os locais eles não têm um apoio, o devido apoio ali da Dinamarca, muito menos da União Europeia, e fica aquela coisa solta, porque é uma população de são menos de 60 mil pessoas que hoje moram na ilha, porém é extremamente estratégico na sua posição de acesso ao Ártico e também pelos componentes ali, pelos minerais, né, os metais raros, que é uma discussão cada vez maior nessa briga entre Estados Unidos e China, a inteligência artificial, microchips e tudo isso. Então, eu quero entrar um pouquinho mais nos detalhes de um movimento onde a Groenlândia ela começou a querer aprofundar os laços com a China, incluindo a possibilidade de um acordo de livre comércio, segundo ali a ministra das Relações Exteriores, falando para uma agência estatal chinesa, né, que é a Xinhua. E então essa declaração ela acaba ocorrendo enquanto Donald Trump, né, e os seus aliados continuam fazendo pressão para a aquisição da Groenlândia, então alegando razões de segurança nacional diante dessa crescente influência da China. Então eu vou colocar o artigo para você poder ver, né, na descrição aqui do vídeo, nas fontes, mas é um movimento bastante interessante que mostra mais uma vez como que agora você está escolhendo os territórios. Tá literalmente, sabe aquele jogo de War que a gente jogava quando era adolescente ou criança? Agora está literalmente distribuindo os territórios para ver quem conquista nessa nova ordem mundial, entre aspas, né? Então, tudo isso veio também sendo intensificado, baseado nas eleições que aconteceram agora em março, que resultaram em um novo governo, segundo o artigo, né, liderado ali pelo Jens Frederik Nielsen, que é do Partido Democratas. E esse ali é um movimento que deixa bastante em aberto, né? Então é literalmente a corrida do ouro para ver quem chega primeiro na Groenlândia, mas ao mesmo tempo mostra a própria fraqueza da União Europeia, o que é um completo absurdo, porque tecnicamente você faz parte da União Europeia, mas você tem uma divisão. Eu até coloquei aqui na capa de propósito, a bandeira da União Europeia tá parecendo que foi deixada completamente de lado, porque a Europa ela tá nessa questão de quem que eu vou me aliar, eu vou tentar fazer a minha própria frente, eu vou me aliar agora à China, vou me aliar aos Estados Unidos, talvez na base da força, ou são meus aliados agora, o que vai acontecer? Vou fazer a minha própria defesa, né? Como aconteceu na parte da Alemanha, que vem demonstrando. Então, tudo isso está sendo desenvolvido nesse exato momento. E um dos principais que falam sobre esse assunto é o Michael Lavery, que eu sempre cito ele aqui nesse podcast do Rabobank, que na minha opinião é um dos melhores para poder avaliar essa parte, mas também integrado à macroeconomia. Lembrando, isso faz com que a macroeconomia fique cada vez mais de lado naquele pensamento puramente econômico. Então você não pode mais avaliar o que é mais eficaz, o que é mais eficiente, qual que é a melhor forma de eu fazer uma distribuição mundial de produtos. Não se trata mais disso. Agora se trata de interesses nacionais, descooperação, escolher quem são seus aliados e os seus inimigos, e infelizmente, né, é assim que o mundo vem caminhando a passos largos. Agora, o próprio Michael Lavery fez um comentário interessante em relação a esse próprio artigo, mas antes de entrar nos detalhes, passar para você aqui novamente, diante de tamanha incerteza nos mercados, isso tudo afeta diretamente o seu investimento, porque um movimento como esse pode fazer o dólar subir, o dólar cair, fazer as bolsas irem para algum lugar específico, voltarem. Um tweet do Trump pode mudar completamente. Às vezes eu posto esse capítulo e de repente houve algum outro acordo na Groenlândia, então as coisas estão indo rápido demais. E é claro que muitas vezes você não tem nem tempo de acompanhar o seu próprio portfólio ou saber se você está do
lado correto da proteção do risco que acontece agora. E é para isso que nós disponibilizamos esse QR Code, onde você pode falar com a equipe de assessores ali da Arcane Investimentos, que trabalha com parceria com esse podcast, para poder justamente alinhar e ver, fazer uma análise gratuita dos seus investimentos. Uma outra coisa que eu também mostro cada vez mais, são pessoas que perguntam para mim o que você está investindo, né, com tamanha loucura, o que você, Renault, está fazendo. Apesar de não ser nenhuma recomendação de investimento, os membros do canal podem também se inscrever e ver ali o que eu estou fazendo nesse exato momento, com a movimentação que eu fiz hoje mesmo no meu portfólio, você pode acompanhar. Só clicar no link da descrição abaixo, tanto para você também poder ver aqui a assessoria, além desse QR Code, mas também para se tornar membro do canal. Então, continuando aqui, o ponto muito interessante feito aqui pelo Michael Lavery foi esse aqui. Ele viu assim, falou, nossa, muito interessante esse movimento da Groenlândia de tentar se unir cada vez mais com a China. Aí ele escreveu assim, traduzindo aqui literalmente, né? Bom, isso é uma das formas da Groenlândia mostrar o quão europeia ela realmente é do que norte-americana. Porque ao fazer isso, ele até colocou aqui a situação, isso é a mesma coisa que você jogar pôquer com as cartas 2 e 3 e esperar você fazer ali o blefe, ou seja, você literalmente não tem as cartas na mão. A Groenlândia, nem a Groenlândia, nem a Europa tem as cartas na mão, porque exatamente esse jogo aqui está sendo jogado pelos adultos da sala, mais ou menos essa a interpretação aqui feita pelo Michael Lavery. Então vai ser muito interessante, porque a China já é um dos maiores mercados de exportação de frutos do mar da Groenlândia, e ela abriu, segundo o artigo aqui, formalmente um escritório de representação na China em 2023. Então, essa dinâmica vai ser muito interessante de ver o que vai acontecer, quais são as cenas dos próximos capítulos. Ela vai mostrando cada vez mais o desenho. É uma das coisas que o próprio Michael Lavery fala que eu acho muito interessante. Se você tem hoje um mundo onde até as fronteiras entre países estão se movendo nesse exato momento, imagine as fronteiras do mercado, as linhas dos gráficos dos mercados. Então é uma coisa, por isso que você espera cada vez mais fricção, principalmente levando em consideração todo o sistema euro-dólar, os dólares fora dos Estados Unidos, que vem dando ali, que vão ditando, né, literalmente a regra do jogo. Esse mercado que não é controlado por nenhum tipo de governo vai mostrando onde ele vai enxergando o risco e para onde vai indo essa liquidez do mundo, mas ela ainda está bastante turbulenta. Então a gente continua num movimento onde os Estados Unidos ficam ali numa posição de fraqueza, onde o Trump, nesse exato momento, está perdendo, né, a guerra, pelo menos é assim que é visto pela grande parte da opinião pública em relação a essa guerra comercial com a China, e a China também fazendo vários movimentos ali, que eu quero até falar nos próximos capítulos, está sendo muito interessante, mostrando o quão importante ela é na parte industrial, só que ninguém fala, e eu tento trazer muito nesse podcast, novamente, não sou eu defendendo os Estados Unidos nem nada, mas o fator do próprio eurodólar, das dívidas já contraídas, independente disso. Então, por um lado, você tem atividade industrial e militar, navios, etc., infraestrutura, e os Estados Unidos tentando correr atrás disso, mas o dólar, querendo ou não, é essa arma bastante tenebrosa, né? Essa teia de aranha que faz com que mesmo a China não consiga sair dessa gravidade dela. Então essa que é a tensão que vai aumentando cada vez mais ao longo do tempo, e resta saber aí, de fato, quais são as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver como é que vai se comportar por aí, mas uma coisa é certa, a Europa, ela está realmente numa situação cada vez mais interessante, né, diante desse fogo cruzado.